Já sentiu que seu corpo está tentando te contar um segredo que sua mente insiste em ignorar? Como um nó constante no estômago, um peso nos ombros que não alivia, uma respiração curta e involuntária sempre que certa pessoa se aproxima. Esses sintomas, muitas vezes confundidos com estresse ou cansaço, são, na verdade, avisos silenciosos. Freud afirmava que o inconsciente é atemporal, não conhece negação e se expressa através de sintomas. Ou seja, quando não queremos enxergar o que sentimos, o corpo fala, com dor, com tensão, com esgotamento, e é nesse ponto que o universo, ou aquilo que chamamos de destino, começa a atuar como uma força psíquica tentando te proteger. Ele não envia sinais com trovões, nem com revelações místicas imediatas. Ele age com sutileza, por meio de pequenos incômodos, que, se você estiver disposto a sentir, revelam muito mais do que você gostaria de admitir. A verdade é que quando alguém não está alinhado com o seu caminho, o universo começa a reagir dentro de você. E os sinais não são místicos, são psíquicos, profundos, visceralmente reais. Freud dedicou grande parte de sua obra a mostrar como o corpo é o palco, onde se expressam os conflitos entre desejo e repressão. Quando você se envolve com alguém que seu inconsciente reconhece como ameaça, mesmo que racionalmente você tente justificar, romantizar, insistir, o primeiro campo de batalha será sempre o corpo. O estômago, por exemplo, é uma região diretamente afetada pela angústia. O que muitos chamam de borboletas pode, na verdade, ser uma agitação ansiosa, uma antecipação de algo ruim. E quando o contato com a pessoa provoca aperto, dor, enjoo ou mal-estar recorrente, isso não é aleatório. Isso é o inconsciente gritando por libertação. Freud chamava isso de formação de compromisso, quando o desejo de permanecer encontra a força oposta de querer sair. O resultado? Tensão, dor, desconforto inexplicável. Quando você estiver com alguém, e mesmo em silêncio, seu corpo parecer querer fugir, entenda, isso é mais do que um instinto. É uma memória interna, talvez inconsciente, de algo que já doeu, de algo que já machucou, e que agora, silenciosamente, você reconhece. Outro sinal que o universo usa, ou que o inconsciente projeta, é a tensão muscular permanente. Ombros enrijecidos, mandíbula travada, punhos fechados, a sensação constante de estar se defendendo mesmo em momentos aparentemente tranquilos. Freud dizia que o ego vive em tensão entre os impulsos do id, que quer prazer, liberdade, gozo, e as censuras do superego, que impõe culpa, vergonha, moralidade. Agora imagine estar com alguém que estimula o desejo e ao mesmo tempo ativa toda a sua culpa, seus medos, suas inseguranças. O corpo se arma, se prepara para ataque, mesmo que não haja ameaça física, porque a ameaça, nesse caso, é emocional. E o que o corpo faz? Aperta, tensiona, fecha-se em defesa. Isso não é apenas cansaço físico, é defesa psíquica. É como se o seu inconsciente dissesse: isso aqui é perigoso, mesmo que você ainda não entenda por quê. E quanto mais você força a continuidade dessa relação, mais o corpo adoece, com enxaquecas, dores musculares, insônia, gastrite, ansiedade crônica. O universo não quer te punir. Ele quer te mostrar, através do seu próprio corpo, que existe algo fora do lugar. E quando esse algo é a pessoa ao seu lado, a dor começa a se tornar a única forma de verdade que você ainda não negou. Mas o sinal mais sutil e ao mesmo tempo mais devastador é a confusão mental progressiva. Freud acreditava que a repressão de conteúdos internos causava lapsos de memória, dúvidas crônicas, indecisão, sensação de estar constantemente desconectado da realidade. Quando você está com alguém que não deveria estar, mas tenta convencer a si mesmo de que sim, sua mente entra em colapso. Você começa a esquecer quem é. Seus gostos mudam para agradar. Suas opiniões são moldadas para não desagradar.
Seus planos se desfazem para caber no espaço do outro. E esse esvaziamento da identidade causa um ruído constante, um cansaço mental que não melhora com descanso. É como se você estivesse sempre lutando para se lembrar de quem era antes daquela relação começar. E isso, segundo Freud, é um claro sintoma de alienação do eu. A mente, sem espaço para se manifestar livremente, mergulha em neblina. E você não consegue mais distinguir o que é amor, o que é medo, o que é desejo real e o que é carência. E é justamente nesse labirinto que o universo, ou o seu inconsciente, implora: saia, pare, reflita. Não continue investindo energia vital em algo que está matando sua capacidade de ser você mesmo. Freud escreveu que, quando não podemos lembrar, repetimos. E é exatamente isso que ocorre com quem insiste em permanecer ao lado de alguém que, no fundo, já sente que não deveria estar ali. A repetição inconsciente de padrões, como a tentativa constante de agradar, de salvar, de ser aceito, é uma forma de reviver traumas antigos, numa esperança silenciosa de que, desta vez, o final seja diferente. Mas o que acontece, na verdade, é que o corpo e a mente começam a implodir lentamente. Você sente que está vivendo o mesmo ciclo, a mesma angústia, a mesma sensação de insuficiência. O nome disso? Compulsão à repetição. Um dos conceitos mais fundamentais de Freud. O inconsciente, buscando elaborar feridas do passado, recria situações parecidas com a fantasia de resolvê-las. Mas, ao invés de cura, você encontra mais ferida. E o universo, percebendo que você está cego pela esperança e surdo ao sofrimento, começa a gritar pelos poros. Insônia, crises de ansiedade, doenças psicossomáticas, um cansaço que não passa, porque o corpo não mente. E quando ele começa a adoecer, é sinal de que você não está mais apenas machucado. Está sendo lentamente destruído por um vínculo que nasceu do desejo, mas se mantém pela negação. Outro aviso poderoso que surge nesses momentos é a alteração na respiração. Freud via a respiração como uma metáfora do fluxo da vida psíquica. O ir e vir dos desejos, o sopro da libido, a expansão e contração da pulsão vital. E quando você está com alguém que lhe oprime emocionalmente, que lhe exige mais do que oferece, sua respiração muda. Ela encurta. Ela trabalha. Você prende o ar sem perceber, como quem tenta segurar o impulso de fugir. E isso, embora pareça pequeno, é gigantesco. Porque o corpo reage antes da mente. E se ao lado de alguém, sua respiração se torna um esforço, um fardo, um incômodo, esse é o tipo de alerta que não pode mais ser ignorado. Você está tentando respirar em um espaço onde seu ser inteiro está sufocado. E o sufocamento não precisa vir com gritos ou violência. Ele pode vir com silêncios, com ausências, com falta de reciprocidade. Estar com alguém que não lhe permite respirar livremente é estar em um relacionamento que oprime sua pulsão de vida, o que Freud chamava de Eros. E onde Eros não consegue mais atuar, o que cresce é Thanatos, a pulsão de morte, a autossabotagem, a renúncia de si. Mas talvez um dos sinais mais evidentes de que o universo não quer que você continue com alguém é o esvaziamento energético que você sente após cada encontro. Freud acreditava que a energia libidinal era limitada, uma reserva psíquica que deve ser bem distribuída entre o trabalho, os afetos, os sonhos, a sexualidade. E quando você começa a sentir que está gastando toda essa energia com uma única pessoa, e mesmo assim não há retorno, é porque algo está profundamente errado. Você volta esgotado. Você sente que deu tudo e ainda assim foi pouco. Você se vê constantemente tentando resolver a relação, consertar o outro, salvar o vínculo, enquanto se perde cada vez mais de si mesmo. Esse é um claro desequilíbrio da economia libidinal. E, como Freud alertava, quando o investimento psíquico é maior do que o retorno afetivo, o sujeito adoece.
Primeiro emocionalmente, depois fisicamente. É uma lógica que o universo respeita e da qual ele tenta te afastar. Mas se você ignora o cansaço, a exaustão, o esvaziamento, o universo então intensifica os sinais. Você começa a se afastar de outras pessoas, perde o interesse por si mesmo, esquece seus objetivos, porque toda sua energia está sendo drenada. E isso nunca é amor, é autodestruição. Por fim, há o último e talvez mais doloroso sinal: o caos emocional. Freud dizia que, onde há id, o ego deve advir. Mas quando você se relaciona com alguém que ativa mais sua instabilidade do que sua potência, o ego não se fortalece, ele se fragmenta. Você vive num ciclo de altos e baixos, de momentos de euforia seguidos de colapsos silenciosos. Você sente ansiedade sem nome, raiva sem motivo, medo sem direção. É como se estivesse sendo puxado para um redemoinho emocional que começa manso, mas logo se torna avassalador. E isso é o inconsciente pedindo socorro, porque a estrutura interna que sustenta sua identidade está sendo corroída. E quando a relação que você vive mais te confunde do que te fortalece, isso não é amor, é desequilíbrio. É o universo dizendo que há algo muito errado e que continuar tentando ajustar o inajustável só te levará a um abismo psíquico do qual será muito difícil sair. Freud nos ensinou que o inconsciente não deseja o bem, ele deseja o desejo. E é exatamente nesse ponto que muitos se perdem. Confundem desejo com destino, intensidade com compatibilidade, e acabam se agarrando a relações que, embora provoquem algo visceral, não são construídas para durar. Quando o universo, essa inteligência psíquica simbólica, começa a mostrar que alguém não é para você, ele não o faz através de desastres visíveis, mas por meio de microtraumas diários, pequenas dores que vão se acumulando, sutis frustrações que corroem por dentro, sensações constantes de desconexão, de inadequação. Você sente que precisa justificar constantemente o porquê ainda está ali. Começa a mentir para si mesmo, a defender o indefensável, a fingir que está tudo bem quando tudo em você já sabe que não está. Freud chamava isso de racionalização, um mecanismo de defesa do ego para tentar lidar com uma realidade que ele não quer encarar. Mas a alma não mente. O corpo não mente. E o universo, quando vê que nem seus sinais mais claros estão sendo ouvidos, intensifica o que antes era incômodo em sofrimento. Há também um fenômeno curioso, muito comum quando estamos com alguém que não é para permanecer: o afastamento silencioso de tudo que nos conecta com a nossa essência. Você para de ver os amigos, abandona hobbies, se desconecta da espiritualidade, dos seus projetos, dos seus hábitos saudáveis. É como se, inconscientemente, você estivesse abrindo mão de quem é para caber na narrativa de alguém que não sabe nem quem é. Freud dizia que nós abandonamos a nós mesmos sempre que tememos perder o amor do outro. E o problema não está apenas em amar o outro, está em trair a si mesmo no processo. E essa traição, quando não reconhecida, começa a cobrar caro. Você passa a se sentir apático, sem energia para nada, vazio de dentro para fora. Esse é um dos maiores sinais que o universo envia: a desconexão com você mesmo. Porque o amor que adoece, que afasta, que isola, que apaga, não é amor, é apego, é ilusão, é carência vestida de destino. Outro ponto essencial: o surgimento de dúvidas que não cessam, questionamentos recorrentes que te cercam dia após dia, mesmo nos momentos aparentemente felizes. Você pensa: será que essa pessoa é mesmo para mim? Por que me sinto assim depois de estar com ela? Será que isso é amor ou apenas medo de ficar só? Freud via a dúvida como o eco de um conflito não resolvido entre desejo e repressão. E quando essas perguntas se tornam parte do seu cotidiano, não é porque você é inseguro, é porque algo dentro de você sabe.
e está tentando te alertar. Em uma relação saudável, a dúvida não é constante. O medo não domina. A paz não é uma exceção. Se você precisa de 1000 provas para acreditar que aquela pessoa te ama, se você precisa se convencer todos os dias de que está no lugar certo, talvez a única certeza que exista seja a de que você está forçando o que deveria fluir. O universo, nesse estágio, já te enviou todos os sinais possíveis. Agora, é você quem precisa decidir se continua negando ou se começa a escutar. E então vem o gatilho final. O surgimento de um impulso silencioso, quase imperceptível, de sair, de mudar, de buscar algo novo. Pode ser um desejo de viajar, de mudar de casa, de rever antigos amigos ou simplesmente de ficar sozinho. Freud dizia que todo sintoma tem uma intenção de cura. Esse desejo de afastamento não é egoísmo, é cura. É o começo de uma libertação. É a tentativa do seu inconsciente de restabelecer sua autonomia psíquica, de reconectar você com o seu eu mais profundo, aquele que foi silenciado por tanto tempo. Mas o medo trava. Você pensa que talvez ainda dê certo, que talvez essa fase passe, que é só mais um ciclo difícil. Só que a alma já sabe. Você está indo contra si mesmo. O universo está oferecendo uma saída, não como castigo, mas como oportunidade. O desconforto, o cansaço, a dor, a ausência de sentido, tudo isso é apenas a moldura de um quadro maior, a chance de se reencontrar, de sair do ciclo, de finalmente entender que estar sozinho pode ser um alívio e não uma tragédia. Que o verdadeiro amor começa onde termina a mentira que você conta a si mesmo. Freud dizia que só nos tornamos plenamente responsáveis por nós mesmos quando encaramos nossa própria sombra. E talvez seja justamente esse o maior desafio de quem precisa se afastar de uma relação que já não faz mais sentido. Encarar que, por mais que tenha existido amor, conexão ou expectativa, o que resta agora é um campo psíquico desorganizado, onde o eu está cada vez mais distante de sua essência. Romper com alguém que você desejou profundamente é romper, antes de tudo, com uma parte de si que acreditou nesse encontro como caminho. É, de certo modo, matar uma projeção, e isso, para o inconsciente, é doloroso, mas necessário. Freud defendia que a dor é um mecanismo de defesa do psiquismo quando ele se vê obrigado a abandonar uma ilusão. Por isso, o fim dói tanto. Não é só a ausência da pessoa. É o luto do que você idealizou, planejou, depositou. É a quebra de uma narrativa que, apesar de disfuncional, parecia ser a sua história. E quando isso desmorona, você sente que desmorona junto. Mas a verdade é que esse colapso é só aparente. Porque o que está ruindo não é você. É a estrutura que te afastava de quem você realmente é. O universo, nessa etapa, já não sussurra. Ele fala alto. Ele traz desconforto em cada silêncio, ansiedade em cada toque, vazio em cada encontro. A relação começa a parecer um teatro, uma obrigação, uma repetição. Você tenta resgatar o encanto, mas ele escapa por entre os dedos. Você força conversas, propõe mudanças, cria estratégias para resgatar o que um dia foi espontâneo. Mas nada funciona. E então vem o maior dos gatilhos: o medo de admitir que acabou. Freud dizia que o sujeito neurótico prefere o sofrimento conhecido à liberdade incerta. E é exatamente isso que o prende: o medo do novo, do vazio, da reinvenção. Você já entendeu que essa pessoa não é mais sua casa, mas ainda assim tem medo de sair. Medo de descobrir que talvez tenha perdido tempo. Medo de ficar sozinho. Medo de não saber quem é fora daquela relação. Mas é nesse ponto que a cura começa. Quando o medo deixa de ser um obstáculo e passa a ser um orientador. Quando você aceita que o fim não é fracasso, é libertação. Que sair de algo que te adoece não é desistência, é coragem.
que amar a si mesmo às vezes exige abrir mão de quem você mais quis. E então algo muda. Não de forma espetacular, mas no íntimo. Você começa a se ouvir novamente. Pequenos desejos esquecidos retornam. A vontade de caminhar sozinho, de silenciar o celular, de ficar em casa e apenas respirar, de ouvir músicas que não são de vocês, de reencontrar a si mesmo sem pressa. Freud afirmava que o processo de individuação passa pelo confronto com a própria solidão. Porque é no silêncio, sem ruídos externos, que a alma reencontra sua bússola. Você começa a lembrar quem era antes de se moldar para caber, antes de se apagar para ser aceito, antes de sacrificar o seu tempo, sua paz, sua essência. E é aí que o universo finalmente sorri. Porque você ouviu. Você não se traiu mais uma vez. Você entendeu que amar alguém nunca deveria custar a si mesmo. Que toda relação que exige renúncia de quem você é para funcionar já nasceu quebrada. E que ninguém que te ama de verdade vai te pedir para deixar de ser inteiro para permanecer ao lado dele. Por fim, Freud dizia que a liberdade do sujeito começa no momento em que ele se permite desejar sem se sabotar. E essa talvez seja a lição final. Deseje. Permita-se amar. Mas nunca mais aceite que o amor precise doer tanto para existir. Nunca mais confunda intensidade com destino. Nunca mais permaneça onde o seu corpo grita, onde sua alma silencia, onde o universo inteiro parece estar tentando te afastar. A vida, em sua profundidade simbólica, não tira ninguém de nós, apenas nos mostra, com sabedoria e insistência, que certos caminhos não foram feitos para durar. Que algumas pessoas não são destino, são lições. Que alguns encontros não são lar, são espelhos. E que a verdadeira conexão, aquela que cura, que expande, que pulsa com a verdade, começa sempre depois do adeus mais difícil. Se você sentiu esse texto ressoar dentro de você, talvez seja porque, lá no fundo, você já sabia. Só precisava de permissão para aceitar. Então, receba agora essa permissão. Você tem o direito de ir embora. O direito de não insistir mais. O direito de escolher a si mesmo. Porque às vezes, Paulo, o universo não quer que você fique com alguém, justamente para que você volte para si.